Então, eu queria agradecer a Kátia, né, por ter se disponibilizado, ter se empenhado. Ela me disse que desde ontem preparou as apresentações, né, o assunto que vai trazer, os slides, aceitou esse convite, né, de forma gratuita e veio aqui para compartilhar toda essa sabedoria dela, esse conhecimento dela, para a gente aproveitar e poder expandir um pouquinho mais a nossa consciência, a nossa mente e aprender como fazer uma gestão melhor do estresse. Então, Kátia, a palavra toda sua. Tá, joia. Bom, antes de mais nada, agradeço a Aline, né, Aline, que é a Aline que está vendo algumas grandes oportunidades, né, a Aline também, e a Elis também de ter feito esse convite, porque eu acho bastante importante, eu acho que hoje está muito claro para mim a importância da meditação, da educação financeira, da alimentação, da nutrição, né? Que como é importante a gente estar bem com nós para nós podermos estar vivendo, né? Então, eu sou psicóloga, trabalho na área clínica, tá? Só que a partir de 2013, 2014, o que eu percebi? Que eu acredito sempre que a gente tem que inovar, que sempre tem coisas para a gente estar fazendo diferente, e eu fui atrás da neurociência, tá? A neurociência é embasada totalmente cientificamente, a física quântica e a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela resolve a equação da física, então eu acho super importante. E eu comecei a estudar o cérebro. Para mim, o cérebro é um mecanismo assim muito, muito, muito interessante, porque ele é uma potência e ele é muito pouco usado. Muito, muito, muito. A gente não tem conhecimento, a gente não sabe como agir. E eu comecei a montar grupos de estudo de livro. A Aline participou de vários, super presente. A Aline tem frequência e constância, que é legal. E eu acompanhando a evolução das pessoas em grupo, é uma grande gratificação para mim, porque eu estou vendo que elas estão saindo do mimimi, daquela mesmice, tal, e estão acreditando no potencial delas, porque a gente precisa acreditar na gente, no nosso potencial, na inteligência, e colocar isso ativo, né? Então, quando a Elis me convidou, eu adorei, porque eu adoro meditar, eu faço meditação todos os dias, até a Elis me perguntou assim, quantas que eu estou fazendo? Aí eu me conscientizei que eu estou fazendo 3 meditações por dia, todos os dias, e eu diria o seguinte assim, o meu cérebro é outro, é totalmente outro. Não só o meu cérebro, como o meu comportamento, a frequência, as emoções, tudo muda. Então, eu acho, assim, tão importante a gente plantar essa semente dessas coisas que são tão legais e que, por exemplo, a hora que a gente começa a meditar, primeiro a gente entende o cérebro, a gente entende o mecanismo, aí a gente começa a meditar, a gente começa a ver a potência que a gente aciona. Então, aí, por exemplo, a gente começa a perceber que não tem para a gente, entendeu? Que a gente vai estar pronta, aberta para os desejos, para as realizações. Então, eu achei bastante importante. Então, eu fiz um breve resumo. Alguém de vocês aqui medita, fora a Aline? Você medita? Ai, peraí. Não, peraí. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha. Eu acharia importante estar todo mundo com a câmera ligada, porque o que acontece? Inicialmente, eles falaram assim, vamos fazer uma live e tal. Eu falei, não, tá, ok, né? Então, assim, vamos aprimorar, vamos melhorar, porque quando a gente está aqui nesse programa, todo mundo na aula, né? Estamos todos nos vendo, é bastante importante, porque a meditação, ela altera a gente. Então, quanto mais, oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, quanto mais a gente tiver, assim, liberto para sermos nós, porque, gente, não tem certo e não tem errado, tem o que é bom para mim e o que é bom para vocês, entendeu? E aí a gente vai levando, e aí a gente consegue montar uma egrégora onde todas nós vamos ter o mesmo foco, que seria o seguinte, assim, entender um pouquinho o mecanismo do cérebro e nós dirigirmos o nosso cérebro, porque enquanto a gente não sabe como meditar, como ele funciona, nós não nos direcionamos, entendeu? A gente fica na mão do externo, Então, eu achei, o meu cérebro é visual, eu pensei, não, é importante eu estar vendo, vocês me verem também, tá? Eu acho que estamos todas aqui para crescer, para aprimorar, e vamos em frente.
Então, agora a Elis vai colocar e eu vou falando, vocês tendo dúvidas, vocês perguntem no chat, vocês levantem a mão e a gente vai fazendo, tá? Agora, só uma coisinha, alguém de vocês medita aqui? Não, né? Ainda não, né? Depois de hoje, tudo vai me dar hoje. Vai, né? Então, ok, vamos lá. Bom, eu coloquei essa imagem de meditação, porque para mim é uma imagem que me relaxa muito é a água, entendeu? É a água, é o mar, é a cor azul, entendeu? Então, eu quero que vocês já vão imaginando uma imagem que vocês relaxem. É qualquer imagem, gente. Pode ser uma vegetação, pode ser uma planta, pode ser uma flor, pode ser qualquer coisa. Eu gostaria que vocês já começassem a preparar o cérebro de vocês para ter essa imagem, tá? Gente, o que é meditar? Meditar é aquietar a mente, tá? É um hábito milenar com comprovações científicas associado à saúde, ao bem-estar físico e mental. Ou seja, é como se fosse uma equação. O nosso cérebro é uma equação, tem começo, meio e fim, e nós acionamos. Tá? Então, assim, é treinar a mente para esvaziar, redirecionar os pensamentos, aqueles pensamentos nocivos de perda, de falta, aquela negatividade, a gente tirar, porque isso é visto como o lixo mental. E o nosso lixo mental, nós enfatizamos demais ele. Então, ele vai nos aprisionando, aprisionando. Então, é treinar a mente a esvaziar, né? É aprender a respirar. Gente, a importância de respirar, nós não sabemos respirar. Nós estamos sempre ofegantes, sempre assim em cima da hora, ou muito fora. Então, assim, a respiração, ela é um treino para a mente, é o que eu estava dizendo para as meninas, é corpo, mente e respiração. Quando nós estamos com esse triângulo corpo, mente e respiração, nada entra. O lá fora é lá fora, a coisa, ela não chega para a gente, tá? Então, é o seguinte, assim, eu costumo dizer assim, aquietar a mente. Geralmente, eu falo, outra coisa que eu falo, o que é uma meditação? É a musculação para o cérebro. Todos nós sabemos que a gente tem que fazer, é o Pilates, é o Fit, é isso, aquilo, é o CrossFit, é o alongamento, mas e para o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele precisa dessa ginástica mesmo, para ele estar em funcionamento, para ele estar ativo, para a gente ativar a potência que ele tem. Então, a hora que a gente percebe, quando vê essa frase assim para mim, nós somos responsáveis 100% por tudo que acontece em nossas vidas. Essa frase, ela é uma frase que ela me chocou, demorei um tempo para elaborar, porque nós não somos preparados para o momento presente, para o agora. A gente sempre põe a culpa no outro. Eu costumo dizer o seguinte, assim, é sempre o papel de parede, né? E a pandemia, ela continua para muitas pessoas como papel de parede, porque eu acho que ela teve um lado muito bom de despertar para um conhecimento, para você ir atrás de outras coisas que a gente não tinha noção que a gente era potente. Então, eu acho que, assim, tirar os papéis de parede da nossa vida e pensar o seguinte, assim, estamos prontos, vamos em frente, tá? Se eu fiz uma coisinha ali que não era legal, eu vou aprimorar. E é isso que a gente está aqui, para a gente crescer, para a gente aprimorar. Porque se a gente já soubesse tudo, não teria graça. Não teria graça, a gente não teria mais o que fazer, né? Então, é assim, é aquietar a mente, é você estar contigo, no vazio mesmo, sabe? Pensar o seguinte, assim, tá, e agora? Como que a gente vai fazer? E na hora que a gente começa a acionar a respiração, a gente fica muito conosco mesmo, então é bastante importante. Ok. O que é meditar? A meditação, ela conduz nós nos conectarmos com a nossa melhor versão,
Porque de 0 a 7 anos, o que, que acontece? O consciente está fraco. Então, nós precisamos chegar nessa criança interior. A gente tem que buscar isso, as coisas boas, o que nós temos natos, as nossas qualidades, a nossa potência. Então, quando a gente medita, a gente vai começar a acessar isso. Agora, quando eu falo, vamos acessar, sim, vamos acessar. Só que isso é um treino, é um exercício, não é, por exemplo, eu não posso fazer uma meditação hoje, tá, eu já cheguei lá. Não, não é nada disso, porque existem muitos paradigmas, muitas coisas lá grudadas no subconsciente, de dores, de sofrimento, que a gente enaltece, que a gente tem que parar e pensar o seguinte assim, eu não desejo mais isso, eu não desejo mais isso, eu desejo a minha essência, eu desejo a minha criança interior. E quando a gente chega nisso, a gente ativa o nosso potencial, entendeu? Aí a gente começa a perceber todas as qualidades que nós já tínhamos, não percebíamos, e estamos começando a acionar. Então, a chave é tão rápida para quando a gente tem, é o que eu falo, quais são os segredos? Frequência e constância. Não adianta assim, eu vou fazer uma, aí daqui 7 dias eu faço outra, aí outra. Não, é assim, é a frequência que a gente precisa, né? E quando nós estamos meditando, nós somos livres para desejar, porque o desejo ele faz parte do nosso dia. O desejo é o que buscamos, o que almejamos, é a liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão é o cérebro que ativa e depois o coração pulsiona a emoção. Então, assim, o cérebro é a chave. Então, essa é uma consciência que a gente tem que ter bastante grande. E quando eu falo desejo, o subconsciente, ele não diferencia imaginação ou realidade. Então, o desejo, ele é real. Então, quando nós estamos meditando, depois de um treino, que nem hoje eu vou fazer com vocês uma meditação guiada, né? Então, a gente vai ouvir o áudio, tal, tal. Depois de um tempo que nós estivermos com a frequência, vocês já estão livres para desejar. Porque quando eu falo vocês ouvindo a meditação, fazendo e desejando aquilo, é como se fosse assim, é real, porque o subconsciente ele não consegue essa separação, o que é ótimo, porque aí a gente consegue chegar no desejo, porque hoje eu vejo que falta muito isso para as pessoas, o desejo. As pessoas elas estão muito assim, muito tristes, muito sem vontade, muito desacreditadas, e a gente tem que acreditar, gente, a gente tem que acreditar. Então, permite que você viaje dos limites da mente, né? Vivenciar cada momento como um momento único. Isso é bastante, bastante importante, porque assim, não existem os mesmos momentos, são únicos, né? Então, é muito importante vocês pararem, voltarem para vocês. Por exemplo, a meditação, quando a gente inicia a meditação, por que ser guiada? Porque, por exemplo, a gente não tem o treino. Então, uma guiada, você vai estar ouvindo, vai estar a música, e aí depois, com o tempo, a gente vai mudando. O nosso cérebro, ele precisa, para mudar, para acionar o que a gente deseja, de 66 dias consecutivos. Então, o que eu diria? Os primeiros 33, 31 dias é onde nós estamos entrando na técnica. Se você está começando a liberar o seu cérebro. Fala, Elis, quer falar alguma coisa? Não, Kátia, pode seguir. Então tá. Então, ok, dá uma trocadinha, por gentileza, querida. Eu coloquei essa foto, essa imagem, para ver. Será que você consegue marcar aqui, Elisa, onde está a amígdala cerebral? Bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver? Gente, então aqui está a amígdala cerebral, tá? A amígdala cerebral, ela é a glândula do medo, tá? Então, quando nós estamos em todas essas situações, nós a acionamos. Liz, pode ir para o próximo, por gentileza. Para aquela. Então, o que acontece? Quando a gente aciona a amígdala cerebral, nós trancamos todo o cérebro, nós trancamos a lucidez, a memorização, a clareza,
a memória, a amígdala cerebral é a glândula do medo. Quando acionada, nós bloqueamos o nosso cérebro. Bloquear o cérebro é o seguinte, assim, acabou a lucidez, acabou a clareza, acabou a memória. Por isso que existem muitas pessoas que numa situação de risco, de prova, de vestibular, ai, me deu branco, ai, me deu pane, deu nada. O que deu é o seguinte, assim, o meu medo, ele foi tão forte que ele faz a amígdala ficar potencializada. Ela potencializou, ela parou tudo. Então, o que a gente, eu acho importante vocês terem ideia de que, é o que eu falo assim, vocês têm como controlar a amígdala cerebral. A hora que vocês começam a pensar o seguinte, assim, sou eu, a minha amígdala cerebral está na minha frente, eu estou deixando ela, então eu não vou realizar, eu não vou conseguir pensar, a gente fecha totalmente o cérebro, tá? Então, isso é uma coisa que, assim, tecnicamente é isso, daqui a pouco eu volto a falar para a gente perceber. Então, quando você começa a dirigir o teu cérebro, que nem eu falo, quando a gente tem uma situação bem fechada, que a gente está num estresse, que a gente não sabe, eu sempre falo assim, respira umas 4, fecha os olhos, respira umas 4, 5 vezes para voltar, porque aí você distensiona, entendeu? A hora que você distensiona o cérebro, você consegue ativar todo ele, a memória, a lucidez, a clareza, tal, tal. Que nem eu falo, você teve uma situação hoje bastante crítica. Então tá, eu preciso resolver. Não, dorme. Amanhã de manhã você vai ter uma resposta, porque você aquietou a mente, entendeu? A gente tem que, nós temos que nos permitir sermos nós, a nossa essência. Então, por que eu sou obrigada a resolver? Ah, porque eu tenho que resolver. Não, a gente não tem que resolver. Não tem. A gente tem que brecar. A gente tem que parar. Porque quando a gente está numa situação assim, a impulsividade, ela vem e ela é muito drástica, porque a impulsividade, primeiro ela nos machuca, depois machuca o outro. Parece ao contrário, mas não. É primeiro nós, porque a coisa vem tão de imediata que a gente perdeu o controle, né? Que a gente perde o controle, a gente perde. Mas a hora que a gente pensa o seguinte assim, quem é que está na minha frente? A amígdala cerebral? Peraí, eu vou brecar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Exatamente quando a gente tem sintomas físicos. E um dos sintomas, assim, bastante forte são as enxaquecas, tá? As enxaquecas, elas vêm, tudo isso que eu tô falando tem estudo, tá? Porque é o seguinte, a enxaqueca é uma prévia para você não decidir, tá? Então, ela já vem. Aí ela vem com tudo, com tudo, com tudo. Então a gente tem que parar e pensar o seguinte, assim, a amígdala cerebral, ela fechou tudo de uma maneira que ela vai para sintomas físicos muito forte, né? Então a gente tinha que parar e pensar. Depois eu vou contar esse caso dessa menina que eu tive de enxaqueca, né? Então, o que acontece? Quando nós meditamos, a gente aquieta a amígdala cerebral, porque aí a gente começa a ter ideia, a gente começa a ter prazer, a gente começa a ter desejo, a gente começa a ter vontade, coisa que antes não, porque o que acontece? Nós, seres humanos, temos uma capacidade para entrar num piloto automático, sabe, de tem que ser daquele jeito, tem que ser naquela hora, tal, 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 e a gente não para. Então, a gente precisa parar. E é o que eu falo, a meditação guiada inicial, ela é de 8 a 10 minutos. Não tem como nós não termos 8, 10 minutos por dia, né? O ideal da meditação, geralmente, é fazer de manhã. Por que de manhã? O que acontece? De manhã, o consciente está fraco, é o subconsciente. Então, na hora que a gente começa a fazer a meditação, ela entra, as informações entram, a calmaria entra, a tranquilidade, a amígdala. E ao deitar também é muito interessante. Quando a gente medita antes de deitar, vocês vão começar a observar isso, o sono é pleno, o sono é diferente, e é muito legal vocês depois se testarem, tá? Se testarem como assim? Na hora que vocês forem deitar, façam uma pergunta para o universo e meditem. No dia seguinte a resposta virá. Ela virá ou com palavras, ou com sinalização, ou com outras pessoas do seu lado. Por quê? Porque você entregou a tua mente, e a tua mente foi trabalhada. A mente, assim, é uma potência tão rica, que a gente precisa
testar, trabalhar, conduzir ela para o nosso bem, para a nossa potência. Ok. O Kátia, até o Laír Ribeiro, ele tem uma técnica, não sei se você já ouviu falar, de você ir para a cama com um copo d'água, aí você toma um gole da água, faz essa pergunta para o universo e dorme. E no outro dia, Exatamente. quando você acorda, toma o resto da água. Tem Exatamente. alguma relação? Tem. A relação que tem, Elise, é o seguinte, assim, existe alguma coisa concreta que vai te lembrar. Geralmente, muitas pessoas têm pedra. Você pega uma pedra, você coloca aquela pedra ali, ou a pedra, ou a água, ou uma outra coisa, porque é o seguinte, assim, você precisa de um concreto para a hora que você olhar, você lembrar da pergunta e acionar a resposta. Essa é a ligação dele, entendeu? Sabe? Um mecanismo, então, É um mecanismo mecanismo. mental, Porque, assim, porque, gatilho senão, mental. porque, por exemplo, assim, eu faço isso muitas vezes, eu tenho uma pedra, tá? Então, o que que acontece? A pedra, na hora que você vai deitar, ou um copo d'água, ou um post-it colorido, que você vê que tá ali, uma coisa diferente, você vai pensar o seguinte, assim, o que que você precisa perguntar para o universo? Tá? E aí você pergunta, você faz a meditação, você vai dormir. Aí no dia seguinte, a resposta virá. Gente, não vou dizer assim, a resposta vem às 8 horas da manhã. Não, não, não. A resposta vem durante o dia. O universo vai te canalizar para aquela resposta. Porque o que a gente tem que entender? Não existe coincidência, existem sintonias. Tá? Sintonias das coisas. Por exemplo, eu estou pensando numa pessoa, aquela pessoa me liga. Eu me sintonizei com a mesma frequência vibracional que a gente tem a tabela do Dr. Hankins, que tem todas as frequências, tá? Isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber o quê? Que nós estamos conectados com as pessoas da mesma frequência. Por exemplo, eu, como estou nisso há um bom tempo, eu não consigo ficar perto de pessoas que só reclamam. Aquilo assim, porque a reclamação é uma frequência tão baixa, ela te tira energia, tá? Porque nós somos energia, nós somos uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Então, o que que acontece? Se você tem aquela pessoa que só reclama, que só isso, tal, tal, se você não tiver muito bem centrado em você através das meditações, você entra na onda. Você entra na onda. Você entrou na onda, pronto. Porque é o seguinte, nós temos que ter 200 Hz de frequência para cima, que é da coragem para cima, tá? Que as emoções, elas se dividem em força ai, depois eu vou lembrar como que é, força e... Ai, peraí, que voou, mas está aqui do meu lado. Ela se divide em poder e força, tá? Desculpa. Então, quando a gente está na força, a gente está fraco, a gente está abaixo de 200 Hz. Então, quando você está na força, você não consegue, você não chega, porque o teu cérebro não está compatível com o teu desejo. E quando você está no poder, que é acima de 200 Hz, as coisas parecem ficar simplistas. Parece que elas vêm, ela está ali, eu pensei naquilo, aquilo chegou para mim, tal, 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 tal. Então, assim, esse controle do nosso cérebro é uma coisa muito importante e é uma coisa simples de fazer. A hora que a gente entra nesse mundo, a gente percebe o quanto que ele é simples, o quanto que ele é saudável, o quanto que ele traz bem-estar, prazer, entendeu? Então, isso é uma coisa assim, bastante importante que a gente tem que estar mostrando, né? E como eu falo, a meditação é uma coisa... Oi, Aline, fale. Pode interromper, posso falar antes da Pode. meditação? Pode. Uma das coisas, assim, eu tenho feito de um tempo para cá, pela manhã, e eu tenho sentido, assim, eu era muito ansiosa, ou me irritava fácil, não, eu passo o dia mais calma, assim, mais atenta, mais presente. E uma das coisas que tu, completando aí, que para mim... eu vejo bastante, é a questão que eu treino bastante, né, com meu marido. Ele fala alguma coisa, ou ele reclama alguma coisa, né? Tipo assim, não tem água. Tá? E qual é o próximo passo? Sabe? Eu não fico estagnado naquela falta de atitude ou falta de criatividade, sabe? Eu
já jogo, porque na minha mente eu já tenho solução, né? Mas eu já jogo para ele fazendo outra pergunta. Tá, e daí? Qual vai ser a tua atitude? O que tu pensa? Que dá uma ideia. O que pode trocar, né? A água pelo que eu tenho que abrir uma torneira, sabe? Isso aí eu sinto que me ajuda muito e foi através do cérebro mesmo, né? Porque eu, né, acomodada assim com o cérebro. Não tem água, tá, né? Demora para pensar. E hoje eu faço bastante esse exercício, assim, eu jogo para a pessoa, se a pessoa não está, né, digo nível, assim, nesse entendimento, eu jogo. Nessa sintonia, eu jogo e faço a pessoa refletir. Isso tem muito a ver também com o que tu foca, né, Aline? Que a gente sempre costuma dizer que a gente foca amplia. Então, eu vou focar agora que tá faltando água. Daí daqui a pouco eu já vou ver que a louça ficou suja e eu não lavei. Aí daqui a pouco eu vou ver que a casa precisava passar um pano. E tem roupa para lavar e não tem água. Agora você pensa, ok, tá faltando água. Qual a coisa de positivo que eu posso focar nisso? Não vou poder lavar louça agora, então vou dar uma caminhada, né? Não vou poder lavar roupa, vou meditar, né? É isso, você vai expandindo as soluções para aquele problema e não focando no problema, né? E o que a Kátia falou, ele também estava assim me coçando para falar das sintonias, é como uma rádio mesmo, né? Uma frequência de rádio. O tempo todo o poder de sintonizar a rádio que você gosta. Então, por que eu vou sintonizar com a reclamação? Se é uma coisa que não me ajuda, né? Não me faz evoluir, não me faz ir para frente. E isso que é o legal, que traz essa consciência né, a consciência que desperta, assim, esse discernimento de, opa, eu posso mudar minha vibração a qualquer momento. Por que eu tô nessa rádio que eu não gosto, dessa música que eu não gosto? Vamos mudar de rádio, vamos mudar de frequência. Isso é o mais legal, assim, é uma virada de chave quando a gente entende isso, né? Porque você pode acordar naquela segunda-feira, chuvosa, chega na garagem, o carro não pega, o portão está estragado, e assim vai seguindo e o dia vira um inferno. Ou você pode dizer, opa, tá chovendo, vamos pegar um guarda-chuva, vamos botar uma capa de chuva, vamos embora? É a tua atitude mediante as coisas que te acontecem, né? Como que tu vai reagir? É o que eu estava falando no início, até. O estresse acontece, a gente não tem como controlar o que está fora da gente, mas a gente pode controlar como a gente vai reagir àquilo que aconteceu fora. E isso que é, para mim, essencial, e por isso que a importância da meditação, né? Que a meditação é a ferramenta desse controle, né? Desculpa te interromper, Kátia. Não, é para interromper. Gente, esses dois exemplos são muito ricos. É como a Aline está comigo há um bom tempo, né? Existem palavras que a gente não usa mais, né? Por exemplo, quando a Elis começou a contar da situação, né? Porque acontece, não tem água, aí não vou lavar louça, aí não vai lavar roupa. Então é o seguinte: o problema leva a DR. Problema DR é assim, pá, é aquela coisa assim, o casal ele se desentende, um fala para o outro que quer, o outro fala, tal, tudo resolvido. Nada de tudo resolvido, pelo contrário, tudo mal resolvido. E aí, a situação que nem a Aline colocou, e depois a Elis também, situação, solução, problema e DR está fora essa equação. Situação, solução, tá, não tem água, eu vou caminhar. Quando eu for caminhar, eu vou perceber qual vai ser a solução para a falta da água. Como que eu vou ativar isso? Agora, se eu começar assim, não, porque não tem água, eu não vou poder cozinhar, eu não vou poder tomar banho, eu não vou lavar roupa, eu não vou lavar isso, eu não vou lavar aquilo. Ou seja, o seguinte, assim, eu brinco muito, tá, meninas? Eu falo assim, pegou o roller e desceu a rampa. Desceu a rampa, você não sobe mais, entendeu? Aí você não consegue subir, né? Você não consegue subir. Partir lá embaixo, né? Total. Então, é assim, quando acontecer uma situação, primeira coisa, se vocês falarem assim para mim, Kátia, eu falo bastante isso quando eu mudei muito os meus atendimentos, eu só trabalho com técnicas cerebrais, eu não trabalho mais com a terapia convencional, porque é o seguinte, se a pessoa falar assim para mim, eu tenho um problema, eu não trato problemas, eu não trato. Qual é a sua situação? E me dá 3 alternativas para chegarmos numa solução. Aí o cérebro abriu da pessoa.
Ela abriu o cérebro. Porque se for problema, aí começa o mimimi. Ah, porque o outro é culpado. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas espera só um pouquinho, você é protagonista, volta para o planeta Terra. Vamos ali. Então, a importância, e a Aline, é que nem eu falo, ela tem bastante constância e frequência. Então, é assim, a situação é essa. Quais são as soluções? Porque todas as situações têm várias soluções. E o problema não tem, o problema é DR. É tomar lá da cá, tomar lá da cá. Então, a gente tem que sair dessa sintonia, porque é uma sintonia abaixo de 200 Hz, ela é baixa e ela vai para o estresse, vai porque ela entra no toma lá da cá, entendeu? Outra coisa que eu falo muito lá no meu trabalho é assim, aquela famosa frase que antes era de jovem, agora é de bastante gente adulta, é o deixa quieto. O deixa quieto é a maior toxina para o subconsciente, vai para a caixinha. E quando você tem uma situação, ele vem. Porque não tem deixa quieto. Você guardou, você está ocupando a tua memória, você está ocupando o seu subconsciente. Então não vai. Então, o seguinte, assim, na primeira situação parecida, aquilo vem. Aí outra vem. Então, é o seguinte, assim, nós temos que ter uma capacidade da potência do cérebro e chegar nas soluções. Tudo tem solução, tudo. Que nem eu falo, hoje não tem solução, tá, você vai dormir, amanhã vai ter. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante, a gente está focando sempre na solução. O problema, ele não existe, é situação-solução. O próprio cérebro, na hora que eu falo para a pessoa assim, eu não trabalho com problemas. Eu só trabalho com situação-solução. Na hora a pessoa começa a ativar. Ah, tá, eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei nisso, pensei naquilo, tal, e vai indo. Entendeu? Então, isso é bastante. Esses dois exemplos mostraram assim: qual é o nosso lema? Situação-solução. Pronto, a gente tem que ir. Então, eu acho que a Aline sai bastante desse setor reclamação por conta dessa equaçãozinha, né, Aline? Então, gente, a meditação, que nem eu estava falando, ela é comprovada cientificamente pela neurociência, ela é mundialmente comprovada. A meditação não é não é achismo, não é achismo, né? Então, assim, pesquisas da Universidade dos Estados Unidos comprovam, reduz o estresse, por quê? Foca no presente. Porque o nosso estresse, ele chega porque a gente começa na viagem, tá? E se, não vai dar certo. Mas talvez. Não, mas aquela pessoa, você saiu, eu sempre falo assim, gente, planeta Terra, pés no chão, vamos lá, vamos começar de novo, né? Então, redução do estresse, reduz os sintomas depressivos, controle da ansiedade, a respiração é uma técnica assim maravilhosa para ansiedade. Ela faz você voltar. Meditação potencializa o autoconhecimento e o amor próprio. Gente, o que é amor próprio? Amor próprio é o que vocês se amam, é o que vocês enaltecem em vocês, é o que vocês elogiam, é o que vocês apreciam, tá? Então, me diz uma coisa, vamos fazer uma coisa bem rapidinha assim. O que cada uma ama em si, enaltece? Vamos lá, Elis, começa você. Uma palavra única só para a gente ver. Vai, Cris, vai, Rosemary, Rosilena, Aline, quem quer falar? Vamos lá. Eu aprecio a amizade, assim, ser amiga. Vamos lá, Cris, vamos lá, quem vai? Eu aprecio a minha constância, assim, a minha dedicação. Uhum. Vamos lá, próxima. Eu aprecio a minha espiritualidade. Show. Uhum. Vamos lá, quem está faltando? Eu aprecio a minha força de vontade, assim, porque eu posso cair, mas eu levanto de novo. Uhum. Rosilena, Rosemary. Bom, vamos continuar. Então, gente, olha o quanto é importante vocês falarem assim, eu aprecio a amizade, eu aprecio a minha força interna, eu aprecio a minha espiritualidade. Isso se chama amor
próprio, tá? O amor próprio é de vocês para vocês. O que é autoestima? É o que o outro acha. Eu vou dar um exemplo assim, tem muitas coisas que a pessoa pensa o seguinte assim, tá, eu só vou usar o perfume quando eu sair de casa. Mas quem gosta do perfume é você ou outro? Quem gosta do perfume? Peraí, o perfume, vocês entenderam? Então, assim, vocês têm que começar a fazer coisas de amor próprio. Eu aprecio a minha espiritualidade, eu aprecio ter bastante amizades, eu aprecio isso. A apreciação é uma técnica cerebral maravilhosa que a gente usa, porque quando a gente fala assim, o que eu aprecio, a gente para e a gente não consegue nem 5 itens. Nem 5 itens, de tanto que está coberta a coisa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, assim, tá, no que eu sou muito boa? Ai, mas gente, é para vocês não estão pondo em Insta, em é para vocês, né? Que nem eu peguei bem esse exemplo do perfume, eu só uso perfume quando eu saio. Então, autoestima. O perfume é para a população, não é para ti. E nós temos que ser para nós, entendeu? Então, o amor próprio, ele é muito importante. Voltando ali, qual outra comprovação da meditação, né? Benefício. Kátia, desculpa te interromper de novo. E o amor próprio é essencial, né? Porque como é que a gente vai amar o que está fora se a gente não ama o que tem dentro? Sim. Como que eu vou dar amor para o outro se eu não me amo? Você não consegue, exatamente. Por isso que eu falo o seguinte, assim, nós temos que focar no amor próprio, no que nós amamos em nós, e o que nós vamos aprimorar sempre, porque é uma questão de maturidade. Quando uma pessoa fala o seguinte, assim, não, eu sei fazer aquilo porque eu fiz o ano passado, eu falo, meu Deus do céu, passaram-se 365 dias, ela sabe fazer igual a 365 dias, ela não aprimorou nem 30 dias, porque a gente sempre aprimora. Entendeu? Então, assim, o verbo aprimorar é outro verbo que tem que fazer parte, tá? E o amor próprio, Elisa, é exatamente isso. Se eu não me amo, eu não consigo amar quem está ao meu lado. Não consigo amar. Tá fechado, né? Então, é o seguinte, desenvolve o foco nas atividades, porque o foco, o cérebro, ele foca uma coisa. Aí vem aquela pergunta, mas a mulher faz mais coisas ao mesmo tempo, não faz? Não, a mulher faz coisas motoras, cérebro não. Motora, ela pega uma caneta, ela pega um negócio, ela é isso, mas foco é tá? Existe até exemplos, você dirigindo numa estrada, você numa ultrapassagem, você tem foco ou na direção ou em outra coisa. Não existe 2 focos, é um foco, tá? Nós fazemos coisas motoras junto, mas o cérebro é único, é para uma coisa a lição. Tá? Então, o foco, redução de perda da memória, que quantas coisas a gente diz, eu não lembro, para de falar não lembro, respira 3 vezes, tá? Vai lá e busca na memória, tá na memória, né? Amplia as emoções positivas, nós precisamos ampliar o que nós amamos, isso é muito, muito importante, muito, muito, muito. Redução de vícios, tá? Vários vícios que a gente tem, melhora o sono e benefícios em relação a doenças crônicas. Eu vejo muita queixa, eu vou dar esse exemplo aqui agora, num grupo de estudo de um livro que eu fazia, veio uma menina para mim com enxaquecas, que ela já tinha feito 1 ou 2 internações, tá? E ela começou a fazer, foram 5 encontros, tal, encontros com leitura de capítulos e exercícios e meditação, tá? Então, no 5º encontro, cada uma dá um depoimento, né, de como foi, o que melhorou, o que não melhorou, tal, e aí ela tinha um gráfico das dores, das enxaquecas, tá? Uma cor era para forte, média, internação, quase internação, tal. E aí ela apresentou um papel branco no final. Aí eu pensei assim, nossa, alguma coisa, será que pegou o papel errado? Não sei, né, tal. Aí ela falou assim, não tive mais. Eu curei. Porque, gente, a cura, ela é nossa. Não é do externo. Na hora que eu falo a cura é nossa, eu não estou tirando médicos e remédio de jeito nenhum. Mas na hora que a gente foca na cura, nós nos apresentamos de uma maneira honrada para a medicina atuar. E aí a medicina não precisa de tanta química. Porque aí é que tá, a amígdala cerebral está fraca. Está fraca. Então, aí a cura entra. Eu sempre falo assim, entrega o teu corpo pleno para a inteligência da medicina.
tá? Então, isso é uma coisa muito boa. Essa menina até hoje não teve mais enxaqueca, mais nada. Agora, ela tem constância, ela tem frequência, ela acreditou na cura, entendeu? Ela pensou o seguinte assim, aí a situação dela foi o seguinte assim, enxaqueca, cura, com ou sem remédio, internação ou sem internação, a química tarja preta ou natural, porque tudo é um processo, tá, gente? Não é assim, tá, agora eu vou tirar tudo e tal. Não, não é assim, não é assim. Se o cérebro precisa de 66 dias, é porque é ele que conduz o organismo. Então, esses 66 dias são graduados, são vai indo, entendeu? Então, é uma coisa assim bastante importante nós respeitarmos isso, porque é como se fosse o seguinte, assim, nós não sabíamos como fazer e agora nós estamos aprendendo a fazer. Então, é tudo gradativo. Não existe nada muito... Não tem rigidez. É tudo gradativo. É tudo por capítulo. Tá? Tudo por capítulo. Então, esse aqui, ok também, Liz. Quando nós meditamos, a gente abre todas essas glândulas do cérebro. A lucidez, a clareza, a memória, a conexão, a sintonia. Já existem ressonâncias eletromagnéticas com isso, tá? Com esse resultado, onde eles pontuam um cérebro padrão e um cérebro que medita. A própria medicina hoje, inclusive no Brasil, tá? Eles já comprovam que as pessoas que meditam, elas acionam muito mais rápido a cura. Elas estão prontas para chegar na cura e elas concordam. Então, assim, é muito importante a gente saber a potência que a gente tem do nosso cérebro e como a gente pode elaborar ele. Ou você tranca ou você abre. Porque o que acontece? É 0 ou 1000. Não tem mais ou menos, não tem assim, mais ou menos a minha amígdala... Não, ou você está aberto ou você está fechado, é sim ou não. Então, na hora que a gente começa a pensar o seguinte assim, tá, o cérebro é uma potência, eu sou responsável 100% por tudo que eu faço, eu desejo mudar isso, eu vou mudar, eu vou ter frequência, eu vou ter constância, vão ter os dias, eu não consegui fazer, tudo bem, faz no outro, mas não desiste, gente, começa, vai indo, ok? Então, o que é a meditação? A meditação nada mais é do que todos os momentos vividos plena e conscientemente, ou seja, é o aqui, é o agora, é o presente, entendeu? Eu vejo muito que eu tenho vários clientes veganas, vegetarianas, como elas honram o momento da alimentação. Agora é o momento de você saborear o seu almoço, o seu café da manhã, e quando eu falo honrar, não é 1h30, vamos supor, se é meia hora, é aquela meia hora realmente se alimentando, mastigando, sentindo o gosto daquela comida, o prazer, se permitindo, tá? Ou seja, aquela pessoa, ela está fora do piloto automático, né? Então, através da meditação, é realizada uma verdadeira transformação cerebral, cujo resultado é o desenvolvimento da consciência. Então, assim, a nossa consciência, ela está muito aprisionada, muito. E quanto mais a gente começar a fazer o exercício cerebral, que é a meditação, que é o respirar, o que é isso, nós vamos chegando na nossa essência. Então, isso é muito importante. Eu vou, esse exemplo, eu fiz o meu perfil cognitivo, né, onde o meu lado do cérebro que pontua é o lado esquerdo, é o organizado, né? E eu tenho as duas inteligências bastante próximas, a inter e a intrapessoal. E eu perguntei para ela, como que eu sou totalmente do lado esquerdo, né, que é o organizado e o lógico, e o outro lado pontua muito bem, que é o lado mais emocional, eu diria que a minha pineal está muito aberta, a intuição está... Que nem ela falou o seguinte, assim, quanto tempo você medita? Eu medito desde 2014. Ela falou assim, são os exercícios. É o exercício que faz esse equilíbrio entre os dois hemisférios do seu cérebro. Então, gente, a comprovação, ela realmente é científica, tá? Ela não é assim, um achismo, isso, aquilo. Lógico que as pessoas... o que a gente percebe? Que as pessoas que estão abertas a ir para a técnica, a meditar, elas
vão ter resultado mais rápido. Agora, aquelas pessoas que elas são mais medrosas, elas criam preconceitos, elas vão demorar mais, porque é muita coisa para chegar ainda onde elas precisam. Por isso que eu achei bastante importante eu falar assim da parte científica, do cérebro, dos benefícios, das comprovações, porque, por exemplo, eu sei, eu faço, a Aline também tem outros resultados que ela já faz bastante tempo, então, assim, é importante, e somos livres, né? Quem vai fazer os exercícios e quem não vai. Por exemplo, assim, e tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. Tem o padrão assim, eu tô pronta para me aprimorar, eu hoje não tô pronto, eu vou continuar aqui e também tá tudo bem. Só que a disparidade entre as pessoas, eu acho que ela tá ficando bastante forte. Eu acho que nesse momento que a gente viveu, né, de tudo isso que está acontecendo, a gente viu como muitas pessoas começaram a se perceber como seres humanos, sair dessa máquina, entendeu? E ter assim, né? Eu vejo bastante isso. Ok, esse também. Aqui é uma imagem de uma ressonância eletromagnética, tudo bem que tá bastante, ficou pequeno, né? O primeiro é o cérebro padrão e o outro é o cérebro que medita. Então, assim, os médicos, eles já têm essa imagem, esse resultado. Então, por exemplo, hoje o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, quando ele vai fazer uma intervenção, o médico que está mais no século XXI, que tem a visão holística, ele tem bastante interesse em conhecer o ser humano, em saber como ele lida. Porque, por exemplo, assim, o médico, ele precisa entender se o ser humano que está lá com ele quer uma cura ou tá lá, não sei por que também, entendeu? Mas ele precisa entender. Ele entendendo, porque assim, eu acho que a medicina, né, Elisa, é 30%, né, de cura que chega, mais ou menos. Isso, quando o paciente confia no médico, né? Agora... Acho que é mais de 30%. Tem uma pesquisa sobre isso que eu li, agora não sei se é 30% ou 50%, o poder que ele delega ao médico, no sentido que esse médico vai me ajudar, né? Quantas vezes a gente vai no médico, sai reclamando e geralmente nem compra a medicação, não segue o que ele falou. Por quê? Porque não confiou, não passou essa segurança. Porque faltou esse 70% nosso. Nós somos 70% e eles são 30%. Entendeu? Então, olha como que nós temos que interagir, como temos porque assim, quem conhece o nosso corpo somos nós, não é o médico, a gente passa a informação para o médico. Então, quanto mais a gente passar de uma maneira aprimorada, de uma maneira real, mais a gente está se aproximando da cura, entendeu? Então, isso é muito, muito importante, porque você pode pegar 2 pacientes com o mesmo sintoma, com o mesmo médico, por que um se cura e outro não cura? É porque o paciente não liberou, não é o médico. Digamos assim, no médico que, né, que chegou na cura, tal, do outro, mas o seguinte, não é o médico te pegando 2, um que curou e não curou, é o paciente. Essa é uma outra revelação, que quando a gente entra em contato, é um choque também, né, porque a gente pensa assim, pô, será? A gente não tinha, não sabia, tal, então é bem importante isso também. Ok. Então agora... a gente vai tentar não, nós vamos conseguir fazer uma técnica de meditação, né? Então, eu vou explicar para vocês como que é, eu vou pedir se seria possível todos estarem com a câmera ligada, tá? Pode, ok, próximo, Elis. Então, nós vamos fazer essa nova meditação, crie sua nova versão, né? Então, eu gostaria o seguinte, vamos lá. Próximo ali, ok. Não, peraí, tem que voltar lá, Elis. Esse aqui não tá rodando, Kátia. Tem áudio? Não, esse não tem áudio. Não, mas peraí, primeiro eu quero o outro post, o slide, porque eu vou dar uma explicada, e depois eu te falo para você colocar esse. Tá. Então, gente, como que... entendeu? Volta esse ali. Slide que você precisa? Eu preciso que você volte lá para o Power, para a gente pegar... Como que é a técnica, para eu ir entendeu? Porque a técnica seria o seguinte, gente, as câmeras ligadas, todo mundo sentada, com a coluna ereta, tá? Se vocês puderem diminuir a luz, tá? Abrandar a luz, colocar só um abajur,
O que é importante agora? É bastante importante que vocês tenham uma imagem de alguma coisa que relaxa, porque quando a gente começa a meditar, a gente vai pensar, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu não fiz? Tal, 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 tal. Então, assim, se voltar para vocês, como que é a respiração? Uma meditação, para ela se concretizar como meditação, a gente precisa de 30 respirações. As respirações que a gente vai estar fazendo, elas vão ser 4, 4, 6 e 4. Então, o que seria o primeiro 4? Seria o seguinte assim, primeiro a gente vai inspirar 4, eu só vou fazer exercício, depois a gente começa mesmo, tá? Você inspira 4, você segura 4, a gente vai soltar em 6, com a boca fechada pelo diafragma, e nós vamos tentar deixar 4 com o pulmão vazio. E aí a gente volta de novo. Então, quando a gente fizer 30 fases, assim, chegou. Então, hoje, como é início, para a gente iniciar, geralmente é de 8 a 10 minutos para a gente começar a respiração, entendeu? Porque não dá, depois a gente começa com 20 minutos, 25, aí vai para frente. Então, o que é importante? Sentado, a imagem é muito importante vocês terem uma imagem de paz, de serenidade, uma coisa tranquila, tá? As mãos em cima das pernas, com as mãos voltadas para cima, tá? Coluna ereta. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no áudio dessa meditação guiada, para a gente ver como é que a gente consegue chegar nela. Alguém tem dúvida, alguma coisa? Alguém com dúvida? Cris, Elis, Aline, tem dúvida? Não? André, alguma dúvida? Tá sem áudio. Giannis, alguma dúvida? Eu tô com todas as dúvidas, cheguei agora, né? Chegou só um pouquinho atrasado. Tive um imprevisto no meu trabalho, daí não deu. Achei que. Mas vou ouvir até o finalzinho, já ajuda. Então, vamos fazer uma coisa. Agora nós vamos entrar na técnica da meditação, tá, André? Então, é o seguinte, você vai sentar... Seria muito legal você diminuir essa iluminação aí de onde você está, uma luz mais serena, um abajur, tá? Você ouviu da respiração, eu volto a falar. Nós vamos, a coluna ereta, as mãos em cima da coxa, com as mãos viradas para cima, tá? Você vai inspirar em 4 tempos, nós vamos todos segurar, depois você vai soltar calmamente em 6, aí vai tentar mais 4, ficar com o pulmãozinho vazio, e aí a gente começa. Nessa hora, André, é o ideal que você tenha uma imagem que te relaxa. Pode ser o mar, pode ser o sol, pode ser vegetação, pode ser um animal, pode ser planta. Você tem que estar focado naquilo. Porque quando a gente começa, a gente se dispersa. É uma coisa natural, tá? A gente vai se dispersar. Então, você vai voltar. Na hora que você pensar o seguinte, será que eu cheguei muito atrasado? Não, eu tô aqui. Volta para o planeta Terra. Deixa o atraso lá, depois vai estar tudo gravado, a Elise, e a gente vai tirar dúvidas também, não tem problema. Então, assim, o que é importante? Que vocês escutem esse áudio, e mesmo que vocês não consigam fazer 4, 4, 6 e 4, porque esse último 4, gente, ele é bem profundo, vocês vão sempre deixando a respiração mais lenta. O foco é assim, respiração mais lenta, esse momento é só de vocês. Se vocês tiverem crianças na casa ou animais, fechem a porta de onde vocês estão para não serem interrompidos, tá? Vocês têm que pensar assim, esses minutinhos são de vocês, é de vocês e agora a gente vai começar. É importante a gente ouvir com bastante amor esse áudio, tá ok? Vamos lá iniciar, então. Olhos fechados. Sente-se numa posição confortável. Coluna ereta, palmas das mãos para cima. Feche os olhos. Comece a se conectar com o seu interior. Observe a sua respiração. Respire profundamente.
Esse momento é só seu, é único. O ar que você respira alimenta todo o seu corpo. Inspire, segure o ar por alguns instantes. Solte o ar. Permaneça com o pulmão vazio por alguns segundos. Inspire, segure o ar por alguns instantes. Solte o ar. Permaneça com o pulmão vazio por alguns segundos. Você escolhe deixar sua respiração cada vez mais lenta. A esperança renasce em nossos corações. Que eu me permita me presentear cada vez mais, a cada dia, em todos os instantes. Esperamos ser felizes e realizados. Nos desafiamos com a certeza de que somos capazes. E estamos prontos para alcançar o nosso desejo. Precisamos de mais que desejos. Precisamos de força de vontade, coragem, esforço, fé, paciência e ousadia. Que a coragem seja maior que o medo e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Superar, aprender e recomeçar sempre. Nada é impossível. E o universo sempre conspira a nosso favor. Abrace as oportunidades com alegria, discernimento e coragem para o novo. O novo. O novo é a vida nos cumprimentando, nos mostrando que estamos prontos para crescer, evoluir. Crie a sua nova versão em etapas e a percorra dia a dia, como uma construção, usando os ingredientes afeto, carinho e gentileza. A construção do seu ser. Você chegando cada vez mais perto da sua essência divina. Agradeça a vida. Agradeça a todos os seus momentos. Todo dia é dia de viver. Inspire. Segure o ar por alguns instantes. Solte o ar. Permaneça com o pulmão vazio por alguns segundos. Inspire. Segure o ar por alguns instantes. Solte o ar. Permaneça com o pulmão vazio por alguns segundos. Você escolhe deixar sua respiração cada vez mais lenta. Agradeça a vida. Agradeça a todos os seus momentos. Todo dia é dia de viver.
Vamos começar, vamos nos mexer, espreguiçar, devagarinho, voltando, abrindo os olhos. Aí, ok, eles... Tem que voltar, Kátia? Tem. Tava tão bom. Tem que voltar. O que vocês sentiram? Como é que foi, Elis? Foi maravilhoso. Você cria como um ciclo interno, né? Assim que o ar vinha, subia, parava, descia, né? Você vai... Não sei se mais alguém teve essa sensação, mas eu com um ciclo interno. Aí foca no ciclo, daí o resto vai relaxando, vai se entregando, vai... Nossa, vai indo para outro espaço. Vai, né? E para vocês, como é que foi? Como é que foi, Cris? É muito tranquilizante, né? Eu acho que a palavra, assim, ele acalma. Eu estava bem agitada, estou me sentindo bem mais calma. Imagina você fazer isso e agora você faz uma pergunta para o universo e dorme. É outro som. Conseguiu fazer, André? Consegui, sim. Deu para relaxar? Bem relaxante pós-trabalho, acho que foi bem interessante. Que bom. O trabalho hoje foi tenso. Roselena, conseguiu? Tá sem microfone, tá mudo. Oi. Oi. Foi uma paz interior, assim, muito grande. Aline, vou ter que te perguntar. Desculpa, fala. Não, é isso mesmo, uma paz interior muito grande. Muito. Vale a pena, não vale? Muito a pena. E você, querida? Para mim foi muito gratificante perceber a respiração que a gente faz nesse momento, né? Porque no dia a dia, durante o dia, a gente respira, mas a gente não fica prestando atenção quando entra no pulmão, quando sai, né? Então, nossa, bem tranquilizante mesmo. E para ti, Aline, você vai ter que falar, não tem jeito, né, Elis? Não sei como, né? Muito bom, e daí eu imaginei a cena assim numa cascata, né? Que é a primeira cena lá que tu falou, eu imaginei ali, e foi muito bom, porque eu também escutava o barulho da água e muita luz, assim, sabe? Eu entro, né? Qualquer exercício, assim, eu tenho facilidade, eu entro e curto, aproveito bem. Gratidão. Imagina. Quer falar alguma coisa, Elis? Acho que essa é a diferença da mente treinada, né? Porque quando você falou de uma imagem, demorei assim até escolher uma. E você vê a Aline já foi lá dentro da cachoeira, já estava sentindo a água, a cascata, o passarinho. Então, o acesso é muito mais rápido, né? Quando você já está com a tua mente já treinada nisso. E a mente, a gente até estava conversando antes de iniciar aqui, ela é totalmente inocente, né? Então, se você diz que você está numa cascata, você realmente está, você começa a sentir. A prova, aquele exercício que fazem com limão, né? Fecha o olho, pega o limão, agora está cortando limão, começa já a salivar, já sentiu o azedo, né? Nosso cérebro é muito maluco, muito para ser estudado mesmo, né, Kátia? Então, essa respiração, ela vai tirando o cérebro da estagnação, porque aí você começou a dizer para a amígdala cerebral, eu que domino aqui, não é você, sou eu, não é você. Por isso que a gente tem que pensar o seguinte, assim, a hora que a gente começa a entender esse mecanismo do cérebro, ou você abre ou você fecha. Não tem meio, né? E aí você pensa o seguinte, assim, se eu desejo aquilo, se eu desejo, eu posso, entendeu? E chegar por isso que eu falo assim, aconteceu uma situação no dia a dia, fecha os olhos e respira, tá? E quanto mais a gente fizer a meditação, quando o consciente está fraco, que é ao acordar
E ao dormir com seria muito legal vocês fazerem esse teste da pergunta, porque aí vocês vão ter a resposta. E é muito legal fazerem perguntas que vocês não têm noção, porque aí vocês vão ter a certeza que realmente é aquilo, entendeu? Porque nós temos que nos desafiar. Se a gente não se desafia, a gente não vai. E o cérebro que medita é o cérebro em movimento. Não é aquele cérebro estagnado, parado, trancado. Então, é o seguinte, assim, a gente tem que potencializar para cura, para desejo, para alegria, para o que a gente quer, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Nós temos essa potência e a gente não pode se privar, né? E tirar o papel de parede. É o outro, é a pandemia, é a chuva, é o frio. Não é, somos nós. Vamos voltar aqui para nós, tal. Eu tenho no YouTube, tenho a meditação da cura, é a última que eu gravei, ela tá bem boa, ela tá na vibração da cura, inclusive, que a música, a gente consegue chegar na vibração dos hertz, tal, e a da cura, ela tá muito legal. Então, por exemplo, quando eu falo assim, alguém vai fazer uma cirurgia, faz aquela meditação pelo menos uns 10, 12 dias, todos os dias, porque para você entregar ali o teu corpo pleno para a inteligência da medicina, para cura, para isso, entendeu? Para desbloquear. Então, assim, eu não vivo mais sem meditação, né? É meu oxigênio também. Então, queria saber o que vocês acharam, dúvidas. Fala, Elisa, alguma coisa? Eu achei maravilhoso, Kátia. Maravilhoso, assim, me despertou para essa necessidade agora. Porque eu digo que a consciência empodera, né, dá poder para a gente, no momento que tu tem a consciência do que é importante, do que realmente faz sentido, você vai atrás, você faz aquilo virar uma prioridade e você começa a fazer. Então, acho que hoje, a partir de hoje, assim, não tenho mais dúvida que eu tenho que começar, né, que vou começar hoje mesmo, quem sabe, né, antes de dormir, já colocar em prática. Sim, o triângulo é corpo, mente e respiração. Tem que ter essa conexão. Quando a gente está fora, esse triângulo está quebrado, entendeu? Então, é só a gente se permitir, não é o momento de eu dar resposta, não é o momento disso, tal, volta e depois você dá a resposta. Entende? Isso é assim, nós nos respeitarmos como ser humano é muito importante, é muito, 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 e a gente se deixou chegar muito num desrespeito, muito num piloto automático, para ontem, tudo é para ontem, e não é. Gente, a pandemia, o que a pandemia mostrou? Para tudo, todo mundo teve que parar. Sendo para ontem, para lá, acabou. Então, assim, é um exemplo a gente pensar o seguinte, assim, como é importante nós estarmos na nossa essência, né? Então, seria isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Cris, André, Rosilena, Aline, sei lá. Eu queria agradecer, eu fiz um curso de PNL, eu já tinha feito meditação, mas parece que a gente esquece, né, quando a gente não pratica. E aí, hoje me despertou de novo essa vontade de voltar a meditar. Muito gratidão a você. Grata, imagina, eu que agradeço. Prometo que eu vou me dedicar também. Vai, né? Então tá bom. Então vai lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, que essas duas mulheres aí na minha vida, e eu fico muito feliz, assim, de poder compartilhar, sabe? Enfim, um aprendizado e comentar com alguém e fazer as pessoas terem novas relações, né? No caso da Kátia e Elisa, assim, de ter novos conhecimentos, aquilo multiplicar. Nossa, eu fico muito feliz, assim, porque eu aprendo, né? E ao mesmo tempo eu divido, compartilho, é muito, muito bom. Gratidão a todos. Obrigada. Grata. E você tem facilidade para isso, né, Aline? Você tem facilidade, né, para isso. Então, gente, olha, o que precisar, eu, assim, eu acho importante fazer a meditação diariamente, sabe? Vocês vão ter resultados maravilhosos, vocês vão pensar o seguinte, assim, como é bom dar essa parada e voltar, e o cérebro de vocês, ele vai agradecer. Numa ressonância, o próprio médico, o médico que é médico, na essência,
ele pega a ressonância, ele já sabe dizer, ele vai perguntar, você faz algum exercício? Você medita? Você não medita? Então, assim, isso é muito importante, da gente estar chegando na nossa essência, da gente se respeitar muito, né? A gente precisa aprender a nos respeitar, né? Então, assim, o que precisar de mim, sou muito grata, Aline, né, de ter me feito conhecer a Elis, gostei muito de você, Elis, eu acho que você está num caminho muito bacana de um crescer, vencendo todas as barreiras, um monte de tecnologia que a gente nem sabia, mas a gente está enfrentando, está indo, então assim, apostar nisso, né, na força de vontade, na sua determinação, assim, você está abrindo fronteiras, isso não tem preço, Elis, isso não tem preço, então é assim, é muito bacana saber que existem pessoas assim, que está acontecendo, situação-solução, vai em frente, situação-solução, problema e DR está fora, DR não resolve nada, deixa quieto, está fora, quanto mais a gente começar, nós temos que potencializar o nosso cérebro, a hora que a gente potencializa, não tem pra gente, quando a gente está potencializando, vocês comecem a observar, a dor, a gente enfraquece a dor, porque não tem tempo para mimimi, não tem tempo. Então, é o seguinte, é solução. Então, dor, tá, vamos lá, para essa dor, como é que eu vou tirar isso? Vai indo. O poder está na nossa mão, quer dizer, na nossa mente, na nossa mente, o poder é nosso. Eu é que agradeço de estar aqui, de ter tido essa oportunidade, de ter conhecido todos vocês, e o que precisar, estamos aí. É isso. Gratidão, Kátia, gratidão a todo mundo que chegou até o final, e é bem isso que eu quero trazer, sabe, essa mensagem, que a gente sempre tem o poder para tudo, né, não só para as questões de saúde, mas hoje despertou essa questão do poder do controle mental, que é tudo, né, porque a gente é o que a gente pensa, é o que a gente faz, né, as nossas ações, sentimentos, emoções, enfim, e trazer esse empoderamento mesmo, não, eu posso, eu consigo, eu posso mudar a qualquer momento, né, ninguém é estático, ninguém nasceu para né, viver uma vida igual, né, estagnado, então, vamos aprender, vamos ver que tem sempre um caminho mais fácil, tem sempre solução para tudo, botei essa frase que eu vou botar na minha geladeira, tudo tem solução, resgatar o nosso amor próprio, né? Nosso autocuidado, expandir também o pouquinho que a gente aprende, já aplica, já passa, né? Ser também divulgadores desse conhecimento, não ficar só para a gente, ser egoísta, agora eu vou ficar só para mim, leva também para frente, porque a gente aprende muito mais, às vezes, compartilhando, né? Sim. Do que ficando para a gente. Então, incentivo vocês a levar para frente, né? Incentivar mais pessoas a questionar as questões tanto de saúde, quanto as questões mentais, quanto as próprias doenças, né, que pode ser diferente, tem sempre um caminho, tem sempre solução. Eu diria o seguinte, assim, nós temos que tirar o medo do nosso dia a dia. O medo, ele é paralisante, ele congela, ele, assim, a amígdala cerebral, eu sempre falo o seguinte, assim, você vai potencializar ou não a tua amígdala cerebral, se você potencializar, você não chega em lugar nenhum, entendeu? Então, por exemplo, se nós temos, a gente tem que ter uma consciência que a gente tem esse controle, na hora que você tem esse controle, você abre, porque ela tranca, né, e ela é uma glândula tão pequenininha, e ela tranca tudo, olha a potência. Agora, por exemplo, eu digo que hoje eu conduzo o meu cérebro já foi conduzido pelo externo muito, muito tempo, hoje não. Então, eu acho que, assim, esse é um poder que vocês podem acionar. Agora o que eu falo, estou fazendo meditação, eu parei um dia, não vou fazer mais. Não, continua. Tem várias meditações, tem vários autores, eu sou totalmente aberta, entendeu? Não, é assim, você tem que escolher. Agora, uma coisa tem que ser bastante clara, a meditação é sentado. Por quê? Porque ela está ligada à respiração. Você não consegue respirar profundamente deitada, tá? Então, assim, tem pessoas que eu sigo, que eu gosto, que ela fala, deitado ou sentado. Não, mas é sentado. Mas eu gosto do conteúdo, eu gosto da voz, eu gosto da música, eu vou fazer. Eu não vou, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas legais que vocês podem começar a procurar para ver o que adequa a vocês. Tem a da cura, tem da aceitação, tem do acolhimento, tem da gratidão, né? Porque a gratidão, gente, ela é uma emoção. A gratidão não é um obrigado. Ela é uma emoção acima de 500 Hz, sabe? Então, é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, o seguinte, eu aprendi a dizer grata.
Porque quando a gente, tem várias coisas de palavra, agora eu só vou dar um spoilerzinho, tá? Quando a gente fala assim, muito obrigado, eu tô assim, me forçando a dizer, nossa, muito obrigado, você teve obrigação de fazer aquilo. Então eu comecei com grata, 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 entendeu? Porque aí você estabelece uma coisa. E a gratidão é aquela emoção que você está em quase 500 Hz do amor que você conquistou, que você não consegue segurar. É uma coisa assim muito linda. Então, assim, a gente chegar numa emoção da gratidão, gente, não tem preço, não tem preço. Então, assim, nós temos que nos conhecer e nos comandar. Na hora que a gente se comanda, a dor acabou. A dor sai, ela vai saindo, 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 e você já vai para a solução e a gente chega nos nossos desejos. Então, eu agradeço de coração todos vocês, que vocês meditem, que vocês se encontrem cada vez mais, e sejam vocês, na essência de vocês,